mesa redonda adaptada aos novos tempos, que é com uma configuração diferente, que vai ser presidida pelo professor Pedro Graça. O tema é como salvar a dieta mediterrânica. O professor Pedro Graça é o curador científico desta conferência, é diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e juntou aqui, efetivamente, muitas personalidades que entendeu serem as mais adequadas para falar do tema. Professor, muito obrigada. E obrigada por esta manhã que está a ser tão produtiva para toda a gente. Depois vamos ter também, então, neste painel, António Serrano, que vem falar sobre a soberania alimentar e que é professor catedrático na Universidade de Évora. Bem-vindo também. Vamos ouvir também Iva Pires. Muito boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, que eu tenho esta coisa do boa tarde por estar sempre em direto de tarde, mas é bom dia, que vem falar sobre o reaproveitamento e combate ao desperdício. É professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e especialista em Ecologia Humana. Daqui a pouco vai chegar também, que não está agora ainda presente, porque houve aqui um pequeno atraso, o Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, que vem falar sobre cultura e identidade, e o Sr. Vereador, que se junta uma vez mais a nós. Muito obrigada para este painel. Por isso, professor, faça favor, o tempo é todo seu. Obrigada. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesta parte final da conferência, até agora com tanta qualidade, e podemos discutir estes temas. Ouvimos, eu creio que até ao momento, um diagnóstico da situação. Estamos agora a começar nas propostas para, ou tentativa de encontrarmos soluções para que este padrão alimentar que tanto nos protege, com o qual convivemos há mais de 8.000 anos, possa ser continuado na nossa sociedade nos anos que vêm, com tanta mudança que está a acontecer na nossa sociedade. Eu propunha-me lançar o debate com os nossos ilustres convidados, hoje estão aqui neste painel, que eu agradeço imenso a vossa presença, e tentar lançar uma pergunta ou um tema a cada um, fazer uma primeira ronda e depois eventualmente podemos tornar isto mais vivo, e também perceber um bocadinho. Tenho aqui algumas questões de pessoas que em casa lançaram questões, estão centenas, milhares de pessoas a assistir, portanto temos tido aqui muita informação de fora. Eu começava pelo professor António Serrano, e uma pessoa que tem muitos anos pensado sobre isto. Aliás, estávamos há pouco aqui a falar, tivemos praticamente no lançamento desta ideia da dieta mediterrânea, a discutir a cidade que seria representativa numa célebre reunião, aliás, com o professor Jacinto, que está aqui, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, numa célebre reunião que uma vez tivemos a decidir onde é que isto ficava, a sede, e muito bem, ficou em Tavira, e tem sido uma excelente cidade representativa da dieta mediterrânea. Mas o professor António Serrano há muito tempo tem discutido esta questão da participação da agricultura nas questões. Aliás, eu tenho aqui uma frasezinha só há tempos que disse que um agricultor é tão importante como um profissional de saúde. Certamente é uma frase muito interessante, que revela este pensamento profundo há muitos anos sobre este tema. Mas a minha pergunta, e para começar, é uma pergunta ao lançamento muito difícil, talvez das perguntas, se não a pergunta mais difícil que podíamos fazer aqui, que é como conciliar aquilo que hoje estivemos a falar, não é? Que é quase a quadratura do círculo. O incentivo à produção nacional, nós consideramos decisivo para o país, para a nossa economia. Os produtores nacionais, dar-lhes força, dar-lhes apoio, com a necessidade de, por um lado, disponibilizarmos alimentos a baixo custo. Isso obriga a alguma intensividade, digo eu, para conseguirmos ter os produtos que nós queremos promover nas prateleiras dos supermercados a baixo custo, para que nenhuma franja da população fique sem acesso a um alimento que a protege e que seja barato, e, por outro lado, com a proteção ambiental. E isto deve ser muito difícil. Desculpe começar logo com esta pergunta tão agreste, mas começava por aqui e mais uma vez obrigado. Obrigado, bom dia a todos, é uma excelente provocação. Queria cumprimentar-vos também e dizer que é uma honra estar aqui a discutir este tema da dieta mediterrânica no contexto da celebração do Dia Mundial da Saúde, da Alimentação e até no ano em que comemoramos 40 anos do Pingo Doce, e o Jerónimo Martins decide organizar esta discussão, sendo especialista em alimentação. Mas nós, para termos alimentos para todos, temos que ter produção, e a produção é talvez o elo desta discussão mais complexo face à questão que coloca, que é de facto difícil,
e ela é difícil, permitam-me que contextualize um pouco. Não há dúvida que nós temos apenas este planeta, temos as alterações climáticas cujos efeitos se sentem ano após ano, que nos limitam cada vez mais a área disponível para produção, os solos aráveis cada vez são menores, a água para o uso da agricultura também é escassa e tem que ser usada com parcimónia, a população continua a crescer numa explosão muito significativa, nós precisamos de aumentar a produção de alimentos em mais 70% do que fazemos hoje, para poder levar alimentos a mais gente, a uma população que se estima chegar até aos 9 mil milhões. Bom, mas depois temos, isto já é complexo, ainda temos outro problema, é que ao longo da nossa história e nas últimas décadas, apesar da inovação tecnológica que tem havido na agricultura, ainda não conseguimos resolver no mundo aquilo que são os cidadãos deste mundo com a insegurança alimentar, que passam fome, mais de 800 milhões, como aqui foram referidos, com uma desigualdade no acesso aos alimentos, porque ao lado, no planeta, há outros 2 mil milhões que comem demais e estão obesos. Por outro lado, temos a questão do desperdício alimentar, que aqui também já foi falado, mais de 1.000 milhões de toneladas por ano que não são aproveitadas. Portanto, eu acho que o que nós temos aqui que fazer um esforço é de organização. Nós precisamos de continuar a produzir de forma a podermos alimentar todos. Isto exige quantidade de produção de alimentos, mais quantidade. Precisa de sabermos fazer esta produção a preços competitivos, baratos, porque foi desta forma que, apesar de tudo, fomos resolvendo o problema no mundo e na Europa, no pós-guerra, para que todos pudéssemos ter a vida que temos hoje. E, portanto, os alimentos têm que ser baratos. Nós temos que conciliar esta ambição com o desafio de fazermos a proteger o ambiente, não degradarmos os nossos recursos escassos, o solo, a água, a biodiversidade. E há uma palavra que aqui foi referida, julgo que foi pelo Sá Fernandes, foi a palavra fundamental, que é o do compromisso. Também, e o Paulo também falou neste tema, eu acho que os produtores, os agricultores, muitos deles já fazem hoje e têm vindo a fazer um trabalho enorme de proteção dos ecossistemas. Eles estão preocupados e estão a utilizar cada vez menos fertilizantes sintéticos na sua agricultura. E é claro que em termos de planeamento agrícola nós temos que dizer aos agricultores, temos que dar recomendações de quais são as melhores práticas, como é que se garante mais produção e de produção mais sustentável. E isto é possível, não é uma equação impossível. E há muita gente neste país que está a fazer agricultura intensiva com excelentes práticas. E eu devo dizer que na Jerónimo Martins, que temos um setor de agroalimentar e de produção, aquilo que preside e norteia o nosso trabalho é exatamente isso. É fazermos com as melhores práticas de proteção dos ecossistemas, de proteção dos animais, de bem-estar animal, mas simultaneamente conseguimos fazer isto com qualidade, de forma a que os consumidores tenham bons produtos, saudáveis, seguros e que não façamos um trabalho de impactar negativamente no ambiente. É claro que não podemos ter aqui também a ideia que esta produção toda pode ser feita sem intervenção no ambiente e nos ecossistemas. O homem onde mexe, às vezes estraga. E é preciso fazer esta intervenção, saber que estamos a ter talvez uma ação menos correta junto da nossa biodiversidade, e é preciso então ver como é que nós podemos minimizar esses efeitos, como é que podemos proteger o ambiente. E esta evolução tecnológica que temos tido, e o conhecimento, que aqui também foi referido, é através do conhecimento e da tecnologia que respondemos à sua pergunta. Eu fico contente com a ideia de esperança e com a ideia que a tecnologia nos vai ajudar a manter uma forma de comer que é tradicional, ou seja, a inovação e a tecnologia ajudando de alguma forma a alguma tradição. Claro que a tradição vai ter que ser mudada, porque o padrão alimentar mediterrâneo, em que se passava conhecimento de mãe para filha, hoje terá que ser de mãe para filho, de pai para filho, e se os homens obviamente não forem para a cozinha,
a dieta mediterrânica não se aguenta, porque como a professora Maria João Gregório aqui explicou, são as mulheres que estão a trabalhar, a produzir, e talvez sejam os homens que vão ter que sustentar este modelo alimentar, muitas vezes ajudando e trabalhando e participando. Portanto, há aqui muita inovação, tanto dos produtores como dos cidadãos em casa e das famílias em casa, nesta reconfiguração para mantermos este padrão alimentar saudável. Eu pegava não só nestas palavras do professor António Serrano, mas aproveitava para lançar também esta questão à professora Iva Pires, que é uma reputada especialista portuguesa nesta área do desperdício, do combate ao desperdício, que é uma ideia, eu diria, muito bonita da dieta mediterrânica, que é a dieta mediterrânica como um modelo, que é um modelo alimentar e um modelo de vida, mas um modelo da economia circular. Quem conhece e quem acompanha estas questões da dieta mediterrânica percebe claramente que a dieta mediterrânica é o aproveitamento e o reaproveitamento de tudo o que sobra de um dia para o outro, desde o Natal, como nós sabemos, até ao dia-a-dia. As nossas sopas, muitas delas, podem ser feitas, que são, para mim, o ex-libris da dieta mediterrânica, podem ser feitas com reaproveitamento, às vezes, de hortícolas que são usados e por aí adiante. Portanto, há aqui muita matéria para a inovação e para a inovação culinária, agora já não da produção, mas a dieta mediterrânica como paradigma do aproveitamento inteligente. Eu diria que a dieta mediterrânica é o paradigma da inteligência. A pobreza, às vezes, que foi no passado, foi geradora de adaptação e de muita inteligência. Portanto, a dieta mediterrânica é a dieta da inteligência. Não sei se tem esta ideia ou outra qualquer diferente, mas eu gostava de ouvir sobre isto. Muito obrigado também pela presença. Sim, claro, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer estar a discutir a dieta mediterrânica, que é também promotora da redução do desperdício. Mas eu começaria até por referir o Brodel, historiador do Mediterrâneo, que diz que o Mediterrâneo é muito mais do que um mar, uma geografia, um clima, é também um espaço cultural que resultou, no fundo, da interação de inúmeras civilizações, que nos legou não só uma cultura muito própria, mas também uma dieta muito, muito específica e, como diz Orlando Ribeiro, geógrafo, que é extraída muito mais da terra do que do peixe ou do rebanho, e esse era um reservatório, no fundo, que era usado de forma parcimoniosa ao longo do ano. E, como referiu a questão da circularidade, é muito importante referir que a dieta mediterrânica promove a utilização total dos alimentos. Na sociedade da abundância temos tendência a usar só a polpa dos alimentos. Os alimentos são compostos por talos, folhas, polpas, cascas, sementes. E a dieta mediterrânica promove a utilização de todos estes elementos. Por exemplo, no caso da abóbora, podemos transformar a casca numa farinha e fazer um bolo, confeccionar um bolo. A polpa serve para caldos, sopas, mas também para a doçaria. E as bebidas são consumidas também por todos nós. Isto é um excelente exemplo da utilização total dos alimentos. Mas, por exemplo, as açordas ou as migas alentejanas são também um exemplo da utilização de pão seco, pão antigo, pedaços de pão para confeccionar uma receita que depois é aromatizada com uma enorme diversidade de plantas aromáticas, e também se promove a utilização das plantas espontâneas, selvagens espontâneas, beldroegas, por exemplo, as ortigas. Existe mesmo a confraria das ortigas, que não serve só para sopas, serve para inúmeras coisas. Portanto, a tal criatividade que falou realmente é uma característica da dieta mediterrânica, e muito também porque, e Orlando Ribeiro distingue muito o norte atlântico, úmido, verdejante, denso em população, e o sul mediterrâneo, com verões muito quentes, secos, escassez de água, com solos mais pobres. E, portanto, é muito natural que nestas circunstâncias as cidades mediterrânicas não se podiam dar ao luxo de desperdiçar alimentos. Pelo contrário, isso estimulou a sua criatividade. E em tempos de abundância, e esta dieta é também muito marcada por duas fases, uma fase de abundância no verão, muitos vegetais, muitas frutas e legumes, e uma fase de menor abundância no inverno.
Mas em tempos de abundância de frutas e de legumes, as compotas e as conservas são um outro excelente exemplo. Ou secar os figos, ou secar as peras, por exemplo, que permitiam, no fundo, aumentar o tempo de vida destes alimentos, que são perecíveis, e, de certa forma, também minimizar a escassez durante o inverno. E que temos também mais um excelente exemplo do seu contributo para o combate às alterações climáticas. Mas, para além de ser uma dieta saudável, que já se falou também, é também uma dieta sustentável no sentido em que, como a sua base são os vegetais, as leguminosas, os cereais, tem uma menor pegada hídrica e também contribui menos com os gases com efeito de estufa. E desta forma também, no fundo, dá o seu contributo para reduzir as alterações climáticas. Aliás, nós podemos dizer que a dieta mediterrânica, no fundo, contribui para dar resposta a dois desafios societais muito importantes no século XXI. Por um lado, oferecer uma alimentação saudável e sustentável e acessível a uma população que está em crescimento, mas, por outro lado, também, um outro desafio fundamental para o nosso futuro, combater as alterações climáticas. E, para além disto, também está perfeitamente alinhada com a estratégia europeia, a mais recente, do prado ao prato, porque, no fundo, pretende, no fundo, fornecer alimentos saudáveis, sustentáveis, acessíveis a todos os europeus, mas, ao mesmo tempo, baseada num sistema de produção que permita proteger o ambiente, contribuir para reduzir as alterações climáticas e também, no fundo, proteger a biodiversidade. Portanto, o que eu diria, para terminar esta primeira parte, é que, no fundo, a dieta mediterrânica faz o pleno daquilo que nós podemos exigir a uma dieta. É saudável, é sustentável, promove a redução do desperdício alimentar e, portanto, eu acho que não podemos exigir mais do que isto a uma dieta. O que é que estamos à espera, no fundo, para todos aderirmos à dieta mediterrânica? Muito obrigado. Eu creio que essa visão é complementar. Estou José Sá Fernandes, parece que somos todos aqui da área do ambiente, já viu? Parece que somos todos aqui da área do ambiente, sim, quase já não tenho perguntas para te fazer, estou a brincar, mas esta questão, e pegando naquilo que estamos aqui a discutir, eu lançava, e agora tenho aqui de seguida duas pessoas que têm trabalhado muito na organização das cidades e no pensamento das cidades. E eu gostava de fazer esta pergunta, que é até um pouco tendo em conta os dados que vimos hoje. População cada vez mais citadina, com mais vontade de adotar estes modelos alimentares, mas ao mesmo tempo este é um modelo alimentar que eu diria que vem dos tempos da nossa ruralidade. E portanto nós estamos a trazer o campo para casa. E quem faz o planeamento urbano, ou quem pensa o planeamento urbano em cidades hoje que são urbes muito grandes, como é que nós conseguimos, nesta população citadina, trazer este mundo e este contacto com os alimentos que precisamos que as pessoas continuem a ter? Tal como disse a professora Iva agora, percebe-se claramente que quem pensa que a dieta, ou promoção ou proteção da dieta mediterrânica é a proteção apenas do azeite, do peixe, dos hortícolas, engana-se, porque a proteção da dieta mediterrânica, tal como a Unesco diz, ele é património imaterial cultural da humanidade, e quando nós falamos de cultura é conhecimento, é alguém pegar em 3 talos e fazer uma sopa extraordinária. Isso é conhecimento, não tem a ver apenas em ter lá os produtos, tem a ver com conhecimento. Como é que nós conseguimos trazer para uma população urbana que corre o dia inteiro, que trabalha até tardíssimo, não tem tempo para se organizar, dizer assim, vamos nas nossas cidades ter populações que se preocupam com esta coisa, têm tempo para isto e conseguem pensar o verde e estas coisas todas ao mesmo tempo têm que fazer tudo mais? Não sei, também pode ser uma pergunta difícil, mas hoje é para meter perguntas difíceis que eu estou aqui, de certa maneira. Bem, eu agradeço imenso a pergunta, mas antes de responder, eu queria agradecer imenso estar aqui com este painel e com pessoas que eu admiro imenso. E eu, com esta barriga, provavelmente sou aqui o patinho feio. Porque de facto não tenho bons hábitos alimentares. E acho que essa é a chave de tudo. Eu, quando comecei a Capital Verde Europeia, fiz uma promessa porque não me sentia bem como vereador do ambiente, fumava.
e deixei de fumar dia 11 de janeiro. Hoje, eu tive aqui já uma lição de terapia. E é isto que é muito importante para pessoas, até relativamente bem instruídas como sou eu, que é terem conhecimento do que podemos fazer e do que devemos fazer. E, portanto, eu hoje tive aqui uma lição de todos os intervenientes, eu tive aqui uma lição daquilo que eu posso vir a fazer no futuro a mim próprio. Mas, ao mesmo tempo, também ajudar a comunicar estas lições que hoje deram aqui. E a dieta mediterrânica tem essa característica. E, de facto, desde que esta conferência foi anunciada, eu não sei o que é que me acontece, mas isso acontece-me frequentemente, começam a aparecer todos os dias coisas a propósito. Estava eu a ler, entretido, porque apanhei um livro de poesia grega, não sou propriamente um erudito, mas estava a ler, e de repente percebo que a primeira poesia que fala de comida e de gastronomia é do século VII a.C., de um tal poeta Alcón, que eu não sei se é assim que se pronuncia. E de que é que ele fala? Fala de duas coisas que vocês já falaram aqui. Fala da espetacular sopa de ervilhas, de confecção fina, depois do solstício. O que é que isto quer dizer? Da sopa, dos produtos que ele tinha ali à mão. Na época, ele comeu a sopa de ervilhas na época das ervilhas, e ao mesmo tempo com alguma confecção fina. É o primeiro gastrónomo, no fundo, da história da literatura. E isso deu-me... E ao longo destes séculos nós percebemos que muitas destas coisas que estamos a falar aqui podemos as realizar. E o fundamental é comunicá-las. E aí, aquilo que eu digo, quando temos de ter um compromisso, nós temos de ter um compromisso que passa na Terra, e é quando passa na Terra que no outro dia estava a ler outra coisa, a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e já tinha lido a do ambiente. Eu posso ser suspeito que sou católico, mas de qualquer maneira aquela leitura serve para todos. E percebe-se o problema de nós, muitas vezes, eu incluindo, sempre que saio de casa, olho para o lado. Não enfrento o problema. E esta mudança que hoje aprendemos com a pandemia, que é percebermos todos, eu acho que percebemos todos, que se nos juntarmos conseguimos resistir e enfrentar mais o problema da alimentação, da produção agrícola, onde morrem pessoas, milhões, neste momento estão a morrer milhares de pessoas de fome, e a alimentação que nós estamos aqui a discutir, temos que arranjar aqui um compromisso qualquer. E o compromisso passa também no desperdício, porque o desperdício passa na alimentação da nossa cozinha, que a dieta mediterrânica nos dá lições, o aproveitamento dos restos, o empadão, a comida de tacho, aquilo que não se deita fora, mas também tem que nos dar lições no desperdício na produção. Muita daquilo que é produzido na terra é deitado fora, não serve. E, portanto, esta é a primeira lição de sabermos como é que na terra e no nosso cotidiano nós temos que mudar de hábitos e provavelmente mudar de políticas. E políticas sempre olhando para o lado, sempre olhando para os outros. Eu acho que a pandemia também nos ensinou, de uma maneira mais brutal, não é? De que a unidade é superior ao conflito. E, portanto, nós temos mesmo que ter políticas que visam isso. O campo na cidade é uma ideia antiga. É a ideia que eu me candidatei à Câmara. É a ideia do Ribatelos. É, no fundo, percebermos que tem que haver aqui um contínuo, que a produção, quando estiver mais perto dos sítios, melhor é. A mim dizem, é impossível eu fazer produção em Lisboa que sirva à cidade de Lisboa. É evidente que temos feito aquilo que podemos. Hortas em muitos campos, porque dão pedagogia, dão paisagem, dão produtos para aquelas pessoas que têm as hortas, para a própria sobrevivência delas, dão comunidade, porque a comunidade também é um princípio da dieta mediterrânica, o comer à mesa, o estarmos juntos. E nós então temos tradições para tudo e mais alguma coisa, não é só do Natal e da Páscoa, enfim, nós temos tradições da comida para tudo e mais alguma coisa. E isso nós devemos implementar, e as hortas servem para isso, as hortas da cidade. Mas depois tem que haver um contínuo. O que é que nós fazemos na Várzea de Louros? O que é que nós fazemos dos terrenos mais férteis de Portugal? O que é que nós fazemos dos exemplos que eu mostrei aqui há bocado? Temos que fazer provavelmente aquilo, mas de outra maneira. E, portanto,
eu acho que a explicação destas coisas que nós aprendemos hoje, bem, eu aprendi tanto hoje com a explicação do professor Alexandre, mais a da Vera Gregória, que eu vou adotar isto já. Eu quase que me apetece prometer, não é? Que no Natal eu já estou magro, mas não vou prometer. Não vou prometer, que é capaz de ser difícil. Mas que em breve eu sou capaz de tirar esta barriga que se deve muito por ter deixado de fumar, também diga-se já de passagem. Não é? Estão 2.000 pessoas a ouvir. E, portanto, eu acho que a sustentabilidade do futuro é esta, é olharmos para o lado, é percebermos estas questões do desperdício, quer na produção, quer na nossa maneira como nós consumimos e como nós nos alimentamos, e juntar a isto a economia circular. Quer dizer, mesmo os restos que nós não aproveitamos na comida podem servir para fertilizante, podem servir para muita coisa. É, no fundo, a verdadeira economia circular. Ter nestas questões todas sempre presentes as outras questões ambientais. Nós não podemos falar na produção ou na alimentação e temos que falar da água e da maneira como é que utilizamos a água. Como temos que falar da energia. Nós, por exemplo, aqui na cidade de Lisboa, em relação à água, vamos ter um sucesso absolutamente extraordinário. É que vamos começar a lavar as ruas e a rega dos jardins com água reutilizada. E, portanto, só isto, não utilizarmos água potável para estes fins não potáveis, parece-me um bom princípio. Melhor ainda, porque a energia que vai distribuir essa água, essa e a que nós bebemos, vai ser toda energia renovável. E nós estamos a dar um excelente exemplo. Só que o problema da água mais grave não é nas cidades. O problema mais grave é precisamente na agricultura. Como é que nós resolvemos o problema da água na agricultura? E, portanto, quando falamos de agricultura, quando falamos de culturas intensivas, quando falamos de biodiversidade, nós temos que juntar a isso a água e temos que juntar a energia para levar a água aos sítios. Portanto, não podemos também ter uma visão sectorial das questões. Ou juntamos e temos uma visão holística, eu não gosto muito da palavra, mas é que se usa, holística da questão, ou nós não vamos lá. Eu lembro só aqui uma história que costumo contar, nos fins do século XIX, em plena Revolução Industrial, no norte da Escócia, e aquilo deve ter sido um momento extraordinário, as pessoas se perceberem como é que podem evoluir com a invenção da máquina a vapor, juntavam-se no norte da Escócia as seguintes figuras, que tinham um nome, aliás, muito bonito, coisa que também é da nossa tradição alimentar, chamava-se o Clube das Ostras. O nome é muito bom, no norte da Escócia. Provavelmente as ostras vinham de cá, mas enfim. Era o David Hume, um humanista, o Adam Smith, um economista, o Watt, aquele que inventou a eletricidade, portanto, várias ciências que se juntavam para discutir uma coisa. O que é que nós, com a máquina de vapor, como é que conseguimos fazer o bem comum? Pois eu acho que estamos precisamente num momento desse género. Um momento em que não podemos olhar sectorialmente as questões e que devemos juntar os conhecimentos de todos. O professor é uma pessoa ótima para montar um clube destes, porque tem uma capacidade extraordinária de comunicar e de ligar conhecimentos. E gosto de ostras. E gosto de ostras, o que também é bom. E isso é que é fundamental neste momento, ligar os vários conhecimentos para termos bons planos, e isso, o planeamento, é absolutamente necessário. Eu lembro bem do António Serrano ter bons planeamentos, de ter uma visão, uma estratégia para as questões. E eu acho que é preciso juntar o professor Pedro Graça, António Serrano, a professora, eu aqui não interesso, o Jerónimo Martins, os outros, se as pessoas estão a ouvir bem o que eu estou a dizer, porque eu acho que a política depois faz-se disto. E como eu disse na minha apresentação, peço desculpa, acho que me alonguei um bocadinho demais na apresentação, é que o que é absolutamente central é nós darmos o conhecimento, informarmos as pessoas. Aqueles números que a Vera Gregória deu, temos que ser melhores naqueles números. Temos que dar esse conhecimento a todas as gerações e a toda a gente. Eu fui de toda uma geração que se dizia nem carne nem peixe. Nem carne nem peixe não presta. Pois eu acho que agora temos que mudar essa frase do nem carne nem peixe, alguma carne e bastante peixe, ou não sei o que é melhor para a saúde, aprendi hoje também aqui várias coisas. Mas temos que mudar este tipo também de tradições. Estas tradições devemos mudar a frase, mas não devemos mudar as nossas tradições.
Eu não posso prescindir do meu arroz de favas do Essa de Queiroz, nem da queixa de galinha do Jacinto a chegar lá à cidade das Serras. E, portanto, nós temos, e a nossa própria sociabilidade, nós não podemos prescindir desse tipo de coisas. E, portanto, a dieta mediterrânea acho que dá-nos muitos exemplos para isso, para introduzir na cidade e para ligarmos a cidade ao campo. Sá Fernando, muito obrigado. E eu aproveitava o facto de estarem aqui duas pessoas que, de certa maneira, acabam por ter dado o mote, uma pela cidade grande que é Lisboa e que, de alguma forma, aquilo que faz também é muito visto por outras cidades, mas agora falando de uma pessoa que conduziu, eu diria, não sei, mais de 10 anos, mas o Dr. Jorge Botelho foi como Presidente da Câmara de Tavira, e é assim que eu me dirijo e cumprimento, dizendo que é também um prazer vê-lo aqui, e com quem trabalhamos tantos anos na promoção e na defesa da dieta mediterrânea, e nesta candidatura que teve um sucesso enorme, também muito pelo trabalho muito intenso da Câmara Municipal de Tavira, a quem cumprimento todos os envolvidos. Mas, pegando na questão de Tavira, e um bocadinho refletindo agora para o passado, Tavira eu creio que é um exemplo de uma cidade que acolheu a promoção da dieta mediterrânica e utilizou o conceito para muito mais do que promover saúde. E eu gostava de ouvir, não é só, gostava de ouvir sobre essa experiência, que foi uma cidade relativamente pequena, a quem de repente recebe um galardão, fez muito por isso, mas recebe um galardão, e com um galardão que podia não ser nada, é um galardão como tantos outros, podia ser como tantos outros, conseguiu aproveitar o facto de ser cidade representativa, a comunidade representativa deste património, e isto ter servido para muita coisa. Eu quero dizer que um património cultural, que ao fim e ao cabo é cultura, serviu provavelmente para alavancar, como agora se diz, ou para fazer subir, escalar a economia, a ligação entre as pessoas de uma cidade, o seu sentimento de pertença, tanta coisa fundamental nos dias que correm. E eu gostava de ouvir sobre isto. O tempo vai correndo, estou aqui cheio de ilustres pessoas que pensam muito bem, e é um prazer estar convosco, mas vou ter que ir correndo assim rapidamente, mas pedi-lhe uma opinião sobre isto, se é que nos pode ajudar um bocado a pensar sobre este assunto. E mais uma vez, bom dia, obrigado por ter vindo. Muito bem, muito obrigado pelo convite, saudar a Sra. Ministra que chegou, o Sr. Presidente do Grupo, Jerónimo Martins, o Pedro Graça e os parceiros, e permita-me que a minha primeira palavra vá ali para o António Serrano, que em determinada altura de outras vidas me desafiou para, em nome do município de Tavira, protagonizar uma candidatura à Unesco da dieta mediterrânica. Eu confesso, quando me fizeram o desafio, a primeira coisa que pensei ou disse foi: eu não sei o que isso é, mas obviamente o desafio está aceito, e foi assim que foi. E o reconhecimento depois na Unesco em 2012 foi num processo com alguma complexidade, mas amplamente conseguido. Bem, eu quero dar 2 ou 3 notas que eu acho que são relevantes. É a heterogeneidade do conceito da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânica, nós sabemos, está nos livros: cultura, património, alimentação, sustentabilidade, economia de recursos, frugalidade, todos esses conceitos. E, obviamente, a dieta mediterrânica não pode ser só isto. Isto é o que está no livro. Eu diria que a melhor aplicação da dieta mediterrânica é aquilo que é a dieta mediterrânica aplicada ao território, já agora nos dias de hoje. E os dias de hoje têm história, mas têm contemporaneidade. Tem aquilo que é o essencial, mas tem que ter inovação. E também tem que ter economia. E já agora tem que ter indústria portuguesa. E tem que ter os produtos portugueses. E se calhar tem que alterar alguns hábitos que nós temos e que temos que nos adaptar a eles. Se calhar até nos faz bem à saúde. Seguramente faz. O Pedro Graça sabe muito dessa matéria. Foi esta junção toda que nós trabalhámos com os parceiros. E felizmente 10 anos depois, 8 anos depois, mais concretamente do reconhecimento pela Unesco de Portugal com a comunidade representativa de Tavira, que nos junta aqui, sob a égide desta organização pelo Grupo Jerónimo Martins, e pela agenda da inovação que eu sei que o Ministério da Agricultura tem, e muito à volta de um dos conceitos, é esta matéria da dieta mediterrânica: juntar economia, juntar contemporaneidade, juntar alimentação, hábitos de saúde saudáveis e juntar criação de empregos, por que não? E é isso que foi feito em Tavira. Tavira é uma comunidade pequena, mas seguramente distingue. Eu fui Presidente de Câmara durante 10 anos
mas seguramente todos reconhecem que é uma cidade preservada. E eu partia deste conceito para abarcar a dimensão do conceito. Nós tivemos uma equipa muito homogénea, porque eram todos próximos, mas muito heterogénea, porque era de muitas artes do saber. O ser pequeno, ou ser preservado, ou ser conservado, não quer dizer que seja atrasado ou seja antigo. O conceito da dieta mediterrânica prover dos primórdios quase da humanização nos países do sul da Europa, não tem que dizer que seja um conceito ultrapassado. Longe disso. Aliás, está reconhecido por muitas universidades que, felizmente, começam a fazer investigação à séria sobre esta matéria para demonstrar os benefícios da dieta mediterrânica e até para demonstrar que a junção de produtos à volta de um conceito de alimentação faz com que as capacidades das comunidades se juntem num conjunto de programas que até nos trazem empregos, até nos trazem economia. E até, se calhar, nos fazem olhar para a agricultura de forma diferente. A agricultura no mix de proximidade, seguramente, dos ciclos curtos de comercialização, do pequeno produtor que vende no mercado, é muito importante. Mas, obviamente, também a agricultura vista de uma forma mais produção, para dar mais rentabilidade, mas que tenham que ser portugueses e que nós aproveitemos o que temos e que exportemos e que incorporemos tudo muito bem. O que nós fizemos em Tavira foi juntar esta história milenar de Tavira com o património que Tavira tem, felizmente arquitetonicamente preservado, uma comunidade que está no Parque Natural da Ria Formosa e que é talvez a cidade, se não a cidade mais bem preservada do Algarve. Lançámos à população um repto, que é juntar-nos à volta do reconhecimento que a Unesco nos fez como comunidade, para juntar um programa alimentar, um programa desportivo municipal, um programa de promoção cultural, que o fizemos através da Feira da Dieta Mediterrânica, que é um grande evento, e acima de tudo pôr-nos no mapa para fazer o quê? Para que os produtores percebessem que a dieta mediterrânica era um conceito que alavancava os seus negócios, para que os restaurantes fizessem a inovação que tinham que fazer nas suas emendas para criar coisas novas, que é isso que a gente quer, para que a restauração e as áreas residenciais, os hotéis e os alojamentos locais incorporassem também este conceito, que o vendessem, e não há um problema nenhum em dizer que o vendessem, e que tivessem cada vez mais pessoas para que desse mais receitas até ao município, mais emprego e mais rentabilidade. Ao mesmo tempo, envolvemos a comunidade académica, envolvemos a Direção-Geral de Saúde na altura e um conjunto de universidades, entre os quais o nosso polo de referência, obviamente, não podia deixar de ser a Universidade do Algarve, que se expandiu, e depois com um conjunto de institutos também aqui em Lisboa começámos a trabalhar. E é este trabalho que tem que dar passos, porque o conceito da dieta mediterrânica é um conceito muitíssimo interessante. Eu diria que é uma estrela que Portugal teve como reconhecimento e que no mercado europeu, e se calhar um bocadinho mais que o europeu, começa a ser referência das pessoas procurar o conceito da dieta mediterrânica para fazerem as suas férias ou para adotarem como seus modos de vida. E como eu acho que o autêntico é melhor que uma cópia, nós temos um reconhecimento autêntico feito pela Unesco, que reconhece tudo o que é património, neste caso cultural e imaterial, à volta da cultura, à volta do modo de vida e à volta do turismo. E estes são conceitos que eu acho que é importantes. Tavira desenvolveu-se, obviamente, recuperou, está com uma série de investimentos muito interessantes na reabilitação urbana, mas também sentimos que a agricultura deu um salto enorme. Novos investidores, pessoas à procura de culturas, nomeadamente nas ervas aromáticas e toda essa linha à volta da dieta mediterrânica. Houve culturas que voltaram a ser produzidas que já estavam abandonadas por falta de rentabilidade. Vi que os produtores conseguem escoar, e é importante. Um dia que lhe consigam pôr um selo ou ter os canais próprios de distribuição com o reconhecimento de dieta mediterrânica, não tenho dúvidas que é um valor acrescentado.
Se a grande distribuição se juntar a esta matéria, não há problema nenhum, acho que é só vantagens. E já agora a cereja no topo do bolo, e com isto termino nesta fase, aquilo que a Sra. Ministra já anunciou no seu programa da inovação, que é no Centro Agrário de Tavira, irmos fazer um centro fantástico de inovação, experimentação, distribuição, de visita, de cultura, de educação, para que este conceito tenha um polo em Tavira de referencial à volta do Centro Agrário, onde tudo isto, em 28 hectares de terreno, possa ser feito, digamos, uma aldeia, uma quinta da dieta mediterrânea, onde isto conviva todos os dias e possa ser visitado por toda a gente. Muito obrigado. Acho que ficámos com uma visão inspiradora daquilo que pode ser uma cidade mediterrânica. E eu agora pedia aos meus convidados, nós temos, o nosso tempo é neste momento muito curto, eu pedi à vossa capacidade de síntese para me darem uma resposta curtíssima a um desafio que eu vos vou fazer. O professor Mário João Gregório há pouco apresentou dados de Portugal que, apesar de todos nós acharmos que a dieta mediterrânica é maravilhosa, da dieta mediterrânica hoje ser reconhecida como padrão alimentar saudável, o que acontece há cerca de 70% ou mais dos portugueses que ainda não o fazem diariamente e de forma intensa. E isto é um desafio que se põe a todos nós. E a minha pergunta, como um pedido de uma resposta rápida, é: o que é que nós podemos fazer para mudar esta situação? E pedi a vossa capacidade de síntese, dado o tempo que estamos a ver. Professor Serrano, eu começava por si e vou seguir até lá ao fundo. Este homem só tem perguntas difíceis em pouco tempo para responder. Pois é, peço desculpa. Mas este é um trabalho coletivo. Eu acho que esta conferência que estamos aqui hoje a fazer e o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos por todas as entidades, nomeadamente o Pingo Doce, por exemplo, já faz este trabalho na área da dieta mediterrânica nas suas lojas há vários anos, tem vindo a fazer esse trabalho. Acho que todas as insígnias devem fazê-lo. O trabalho na educação que é feito e pode ser incentivado, como aqui foi falado pela DGS, nas escolas, deve ser um trabalho fundamental. E a produção, e dar-se de facto uma orientação à produção, um estímulo adicional para que nós o façamos com mais rigor e mais desenvolvimento, porque nós temos um déficit brutal alimentar. É preciso dizer que o déficit alimentar nos bens agrícolas andam acima dos 3 mil milhões de euros, ano passado foram 3,7 mil milhões de euros. É claro que isto resulta muito do fenómeno das importações, que não são financiadas pelas exportações, e portanto precisamos de aumentar a nossa produção em tudo aquilo que é produto autóctone, adaptado ao nosso clima, que é mediterrâneo, e dar este enquadramento político, o enquadramento na área da educação, na área da sociedade, as câmaras municipais, continuar a fazer este trabalho. Eu acho que não há resposta única, nem receita mediterrânica para resolver este problema, mas acho que há uma receita que é societária e que nos responsabiliza a todos, e esta pandemia veio mostrar quanto é importante nós termos produção no nosso país, produção próxima, quanto é importante introduzirmos na nossa alimentação estes produtos que sabemos fazer tão bem em todo o nosso território, e também não pensarmos que só podemos comer o que é que isso faz, porque isso não é viável, não é utópico. O meu tema era soberania alimentar, e também já agora digo que essa discussão não faz absolutamente sentido nenhum, porque as trocas comerciais se fazem há milhares de anos, como aqui já falámos, e nós temos que ser capazes de valorizar o que produzimos, exportar bem o que produzimos e importar o menos possível de acordo com as nossas necessidades nutricionais. Muito bem, muito obrigado pela síntese. Em meia dúzia de palavras, acho que foi perfeito, eu agradeço imenso. 2 minutos. Professora Iva. Eu começaria por falar no tema do desperdício. Sim. Começaria por dizer que a redução do desperdício alimentar deveria ser um desígnio nacional, na verdade deveria ser um compromisso de todos os segmentos da cadeia, os cidadãos, os políticos também.
Mas o importante enfatizar aqui é que, e hoje em dia fala-se muito na necessidade de reduzir o desperdício, existem imensas dicas na internet para usar as sobras, etc. O importante enfatizar aqui é que a promoção de uma dieta mediterrânica pode dar um enorme contributo para a redução do desperdício e, portanto, para este desígnio nacional de reduzir o desperdício alimentar. Com benefícios para todos, é uma situação que nós dizemos é win-win, todos ganham. Ganham o ambiente, ganha a nossa saúde, o nosso bem-estar, ganha a nossa economia, ganha o nosso orçamento familiar e, ao mesmo tempo, como é evidente, estamos também a contribuir para reduzir aqueles 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que, por razões diversas, acabam no lixo e que não fazem sentido quando hoje em dia temos situações de insegurança alimentar que se vão agravar com a crise económica. Portanto, eu deixaria no fundo este desafio, vamos todos aderir à dieta mediterrânica e assim também contribuir para reduzir o desperdício alimentar. Muito obrigado, Sr. Iva, também por esta capacidade de síntese final. Nós pensamos o que é que podemos fazer para alterar este paradigma que é termos uma coisa tão boa à mão, nossa, e depois não a fazermos, não é? Mas isso acho que é uma sina que temos que conviver e já convivemos há tanto tempo. Dr. Sá Fernandes, a sua visão desta coisa neste momento? Vou resumir isto em 2 minutos. A dieta mediterrânea tem quase tudo aquilo que é bom na vida. Tem o tempero, tem o conservarmos, sabermos conservar, tem aquilo que é nosso, ter um orgulho disso. Mas eu acrescentava aqui 2 coisas. Uma é o saborear. Há pessoas que saboreiam a comida, é o meu caso, e isso é uma vantagem. Eu já estou na dieta mediterrânica e outros fazem tudo a correr. Pelos números que me deu, parece importante o saborear. É uma boa maneira de nós comunicarmos junto das pessoas que esta é uma boa dieta, é uma boa maneira e faz a prevenção da saúde. A tónica da saúde é absolutamente essencial nesta conversa. E, portanto, a cidade de Lisboa, ou as cidades todas, têm que comunicar isto. E eu aproveito a dar aqui os cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado. Eu tinha combinado com ele uma coisa de dieta mediterrânea quando ele era Presidente da Câmara de Tavira, entretanto fugiu para o Governo, aliás, fugiram uma deles para o Governo, e eu depois fiquei sem parceiro nestas discussões. Mas graças a Deus que estamos aqui nesta conferência. Eu terminava, está aqui o Presidente da Câmara de Idanha Nova, citando uma frase de uma grande cozinheira de Idanha Nova, que diz isto mais ou menos. Graças a Deus, eu vou ler, tenho aqui, para não me enganar. Graças a Deus que me deste de comer sem eu merecer. Dá-me o céu também, quando eu morrer. Muito e acho bem. que este é um bom pronúncio para a dieta mediterrânea. Vamos fazer isto e vamos lá ter. Muito obrigado. Fantástico. Agradeço imenso. Acho que nos põe a pensar. Botelho, a sua visão do que é que nós podemos fazer, eu não sei se os tavirenses aderem mais à dieta mediterrânica, mas em todo o caso, os dados do Algarve são muito semelhantes, um pouco semelhantes ao resto do país, mas o que é que nós podemos fazer para mudar este paradigma que é, temos uma coisa tão boa e tão disponível, mas depois parece que não temos tempo para a saborear? Em primeiro lugar, há 2 planos. Essa é a questão de que vale uma jornada. Mas acho que nós temos que investir claramente na educação. Isto é, estes padrões alimentares é uma recomendação, a componente educativa para quebrar aqui um elo e para as gerações futuras, aquelas que já estão hoje na escola, nos mais novos, poderem saber mais alguma coisa sobre esta matéria, para poderem fazer opções e, se pudermos condicionar alguma coisa, fazer as opções corretas em termos de futuro. Isto é, e hoje há muita informação sobre essa matéria que os jovens querem saber, porque hoje já cuidam mais do físico, mas nós sabemos que tem uma obesidade, os números de onde eles estão conduzidos são, não digo drásticos, mas muito preocupantes. Por isso, um padrão era por aí. A segunda questão era nós procurarmos aquilo, se entrar em moda, e essa é que é a questão, e nós fazemos padrões de moda, as pessoas procuram mesmo que custe mais. Porque as pessoas gostam de comer bem, ter experiências diferentes, por isso a questão da inovação, e se houver uma ideia nacional sobre esta matéria, e se todos nós contribuirmos para isto, a investigação, a restauração e esta questão do bem-estar e da qualidade e associada à saúde, eu diria que a coisa entrando na moda
eu acho que damos aqui um contributo grande sobre esta matéria e não olhar a dieta mediterrânica como um símbolo esquisito, que de esquisito não tem nada, porque há muita informação sobre a matéria e também não é só o comer mediterrâneo, é todo um padrão à volta do conceito com várias matérias. E o grande conselho que eu dava, que também por experiência própria tenho que o fazer, em função de alguma coisa que aconteceu na minha vida ano passado, se calhar andar meia hora por dia também não fazia mal nenhum, e enquanto andam meia hora por dia, destressam todos e se calhar até pensam mais na dieta mediterrânica, porque falem de fazer bem, mete-nos um pouco mais magros, isso também é bom. É só essa a ideia. Muito obrigado também pela essa experiência pessoal e que nos trouxe aqui. Eu creio que foi... eu ficava aqui agora, não é? Tempos maiores com pessoas que puxam pela nossa cabeça e pela nossa vontade de conversar e de ouvir. Agradeço isto. A dieta mediterrânica é à volta da mesa. Nós não estamos à volta da mesa, podíamos estar. É este prazer que a gente tem de ter ideias e de confrontar ideias, que é muito, muito importante nos dias que correm. E eu agradeço muito o vosso contributo, a conversa iluminada que me permitiram aqui gerir, sem esforço. O tempo que mantivemos rigorosamente, estamos a acabar 1 minuto antes do tempo, e isto só se consegue quando as pessoas conseguem organizar a sua conversa e têm a sua cabeça organizada. Portanto, eu agradeço imenso a vossa presença. Está a pedir-me... Estou a pedir. Está-me a pedir qualquer coisa? Não. Estou a pedir para falar, para dizer uma coisa. Pode. Fora da ordem. É só para destacar o papel do Pedro Graça, o papel do Pedro Graça, que aceitou imediatamente a questão da dieta mediterrânica e fez desta matéria área de investigação em termos, já agora, pioneiros. E isso é muito determinante para este nível. Eu quero-te agradecer, Pedro, muito o trabalho que tiveste connosco. Obrigado. Bom, mas eu estava a dizer que foi uma conversa, eu creio, muito estimulante para muita gente que está em casa. Aliás, o dia tem sido muito estimulante, creio eu. Tenho também aprendido e às vezes nós estamos a ouvir pessoas que gostamos e começamos a tirar notas e a nossa cabeça começa a funcionar. Portanto, tenho a minha cabeça aqui em ebulição. Eu espero que aqueles que estejam aqui em casa também o sintam. E eu vou ter que fazer um pequeno resumo, foi o meu compromisso, um pequeno resumo do que aqui foi dito de forma mais científica, as principais conclusões. Já o fiz previamente, porque já sabia os slides, o que tinha. Infelizmente, e em relação àquilo que foi aqui falado, ficou menos esse registro, mas deixem-me dizer que há muita gente em casa que já nos pediu se podia gravar o dia de hoje para poderem ver mais tarde e até partilhar. O que quer dizer que as conversas que estamos aqui a ter estão a ser sentidas em casa como conversas importantes que as pessoas gostariam de manter, partilhar e voltar a ouvir e a ver. Portanto, isto para mim também acho que para todos nós estamos na organização, é um motivo de grande orgulho e penso que ficamos todos muito contentes com isto. Muito obrigado também a todos.